Esse fim de semana, a dica de filme que eu quero deixar pra vocês é o filme Certas Pessoas, que tá lá no Netflix. Esse filme, a princípio, né, ele é muito sessão da tarde, é aquele filme que vai falar, sabe, parece casamento grego, enfim, é uma comédia romântica. Mas ele é excelente para que nós possamos observar como as consciências que o Bert Hellinger traz pra gente como ensinamento, isso ele acaba influenciando nos nossos relacionamentos amorosos. Bom, o filme vai trazer aqui a história de um casal, né? De dois jovens que se encontram, começam a se relacionar e começam a entender que eles vão ter muitas dificuldades para que esse amor dê certo. Por quê? Porque as famílias desses dois jovens, né, eles têm grandes tradições e grandes lutas e grandes forças internas que vão atuar para que esse relacionamento não dê certo. Então, eles vão enfrentar ali todo um sistema do seu próprio clã que puxa você para a força do pertencimento. E para que esse amor dê certo desses dois jovens, eles precisam aprender a fazer o quê? A incluir. Então ele é um judeu de uma família de classe média, branco, que se relaciona com a Amira, que é uma negra muçulmana. Treta, né, gente? Já no início desses relacionamentos, eles compreendem, sim, que eles irão enfrentar esses obstáculos, tá? E aqui a gente faz um adendo. O Bert, ele diz que nós temos uma consciência pessoal, né? E temos a nossa consciência coletiva, que é a consciência do clã, é a consciência do grupo, tá? Essa consciência pessoal que nós temos é aquilo que nos constitui, assim, é tudo aquilo que a gente recebeu de valores da nossa família, né? De valores, os valores familiares, as questões morais, toda a nossa educação, tá? E por trás disso é o micro, tá? É o pessoal. E por trás disso tudo existe a consciência de clã, que é a consciência desse grupo na qual eu pertenço. Essa consciência pessoal que está inserida dentro dessa consciência do grupo a qual eu pertenço, no caso, o grupo, né, da minha família, o meu clã, que é essa consciência ancestral, o que temos de conteúdo aqui? A gente tem todo o conteúdo que já foi vivido, todas as histórias que já foram vividas, as experiências desse grupo, e é por isso que ela exerce tanta força em cima da minha consciência pessoal, tá? Então, essa consciência pessoal, ela é o sentimento de pertencer a esse grupo, tá? Então, é por isso que todo o movimento de força que existe desse grupo aqui, ancestral, sob mim, é que todos os outros grupos não são tão bons quanto o nosso grupo. Ou seja, a consciência de grupo, ela é contra todos os outros grupos. E é por isso que nós somos, de uma certa forma, programados a não pertencer a nenhum outro grupo que seja diferente do nosso. E são essas as dificuldades que eles vão encontrar ali, né? A gente vai assistindo o filme e vai vendo, inclusive, de uma forma bem engraçada, as tentativas deles de unirem as duas famílias. Porque nesse caso, no caso deles dois ainda, a gente tem aqui, além de ter uma luta, né, do grupo dos negros contra os brancos, existe também a luta de muçulmanos contra judeus, né? E é engraçado que chega até uma parte do filme que eles se questionam, as famílias ali num jantar, chega a ser irônico e engraçado quando eles dizem: o que foi pior, a escravidão ou o holocausto? Então existe ali aquela luta de classes. O meu convite aqui é que a gente faça uma análise um pouco mais profunda sobre esse filme. Eu vi algumas pessoas fazendo críticas dizendo: é mais um filme progressista que vai ficar falando dessa coisa do negro contra o branco, ninguém aguenta mais isso, que saco. Não é isso. Vamos sair da borda da piscina e vamos mergulhar um pouquinho mais profundo. O que eu tô falando aqui? A gente tá falando o quanto a força desse vínculo de pertencer a esse grupo, ela nos domina, tá? E ela nos domina tanto a ponto de influenciar no padrão que a gente vai ter com outros relacionamentos. Um relacionamento amoroso, um relacionamento com as nossas amizades, um relacionamento no nosso trabalho,
tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de vínculos. E ninguém consegue viver sem vínculos. Então, tudo isso vai influenciar nos nossos padrões. Eu acho interessante que eles fazem algumas tentativas, né? E que você também vai se identificar. Infantis, né? Mas todo mundo já fez isso. A primeira tentativa eu vou defender o meu clã a qualquer custo. Né? Então, enquanto eles estão ali vendo essa briga, essa luta das duas famílias, chega um momento em que ela fala, não, né? Como se você quisesse converter o outro ao seu sistema, né? Ao seu clã. Então ela fala, não, eu quero que seja uma pessoa da minha religião para nos casar, né? E aí ele começa também a tentar defender a família dele. Essa é aquela tentativa que todo mundo já tentou fazer. O meu clã é melhor que o seu. Depois vem um terceiro momento, que é uma ideia sensacional que os casais têm, que é, já sei, para a gente formar um novo vínculo, a gente tem que se desfazer daquele vínculo nosso. Então, eu vou falar mal da minha mãe, você fala mal da sua família, e assim a gente fortalece o nosso vínculo. Você já sabe no que vai dar isso aí, né? E ainda eles combinam assim, ó, a gente não vai mais almoçar na casa da sua mãe, a sua mãe também não vem mais na minha casa, e assim nós vamos viver felizes para sempre. Mas, o que acontece? Ninguém consegue viver sem vínculo, sem pertencer a algo maior, a um grupo maior. Uma hora a força desse grupo vai atuar. E lembre-se que todo grupo, lembra que os grupos, eles vão fazer de tudo para que esse relacionamento dê errado. Por quê? Não é contra aquela pessoa, lembre-se, não é nada pessoal, não é que a família daquela pessoa não funciona, são todos os outros grupos não são bons, porque o único grupo que é bom é o nosso. A consciência coletiva, ela é contra qualquer grupo. Então, sempre essa força vai ficar ali atuando. Tem uma cena do filme em que eles se dão conta de que talvez eles não consigam ir se desvinculando de uma forma saudável, né, desse clã, para que forme um novo clã ali com vínculos fortes. Então eles se dão conta de que esse trabalho talvez eles não tenham maturidade para assumir e eles acabam terminando a sua relação ali. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu falo, isso é muito legal, por quê? Porque é quando você convida o adulto. Gente, relacionamento é coisa de adulto, é coisa de gente grande. Se você fica naquela criança achando de que, nossa, mas vai ser um conto de fadas, nós não enfrentaremos nenhum tipo de desafio, ou todos os desafios que enfrentaremos nós vamos lutar, porque a força do nosso amor vai superar isso, não, tá? Vamos crescer, é coisa de gente grande. Eu não vou contar aqui pra vocês, claro, como é que vai dar o final desse filme, o desfecho dessa história toda, mas vai ficar a pergunta que eu já sei que vocês vão deixar aqui pra mim. Como é que resolve, então, toda essa história, né? Qual seria a forma mais saudável, né? A forma mais saudável é que a gente inclua, né? O vínculo fica mais forte cada vez que a gente inclui tudo aquilo que pertence. Tá? E usando ali da lei da hierarquia dentro das ordens do amor, olhar para o sistema atual, que seria esse novo casamento, essa nova relação que começa unindo os dois clãs, dizendo assim, o seu clã é bom, tem coisas boas e o meu também. Assistam o filme, reflitam sobre tudo isso que a gente falou aqui e analise.